encontro. E hoje eu queria já iniciar o nosso bate-papo, que eu costumo chamar de semanal, dizendo que sábado a gente tem rito, viu? É rito com os pais velhos, quem quiser ir conversar daquele jeitinho que todo mundo gosta, né? No pé de ouvido, sem pressa, é os pretos velhos. Não tem outros guias melhor do que eles. Então, é aquela conversa que a gente diz, né? Que é a conversa no pé de congar. Só eles sabem o que está falando e só você vai saber o que eles estão respondendo, por isso que é de pé de ouvido. Então é um rito que fica aí todos, né, já convidados. E hoje, como é de praxe não muito diferente, a gente já vem falando aí bastante, né, sobre a doutrina do Tríplice Caminho. Eu acredito que vocês já aprenderam o básico, ou seja, que essa triunidade, a gente chama de Tríplice Caminho, mas é uma triunidade. Então é um caminho do saber, né, da sabedoria, do conhecimento, mas é um caminho também do amor, do afeto e também, por que não dizer, do desejo, né, das coisas mais próximas de nós. E o caminho do poder, da realização, que são o nosso poder de atuação aqui na condição de encarnados. Então, quando a gente fala da triunidade, nós estamos dizendo que precisamos ter sabedoria, precisamos ter amor, precisamos ter poder. Sabedoria para saber distinguir o que é certo de errado, amor para não cair nos engodos, né, das brigas e das desavenças espirituais, sejam materiais ou espirituais. Precisamos ter poder para suplantar aqueles testes, né, que quase sempre são injunções kármicas e todos nós estamos subordinados ou jungidos, né, a essa experimentação de aprendizado na busca do processo evolutivo. Há 2 anos atrás eu falei muito, né, sobre as cabalas, né, a importância dos números, para que a gente pudesse entender, né, nessa correspondência anual que a gente chama de ciclo. Então toda vez que a gente passa um ano é um ciclo anual. Você começa lá no mês de janeiro, e aí você vai rompendo até chegar a dezembro. Quando chega a dezembro, no último dia a gente comemora, né? Virada de ano, solta foguete, não é assim? E evidentemente para nós que somos esotéricos tem sempre um valor que não é só simbólico. Até porque se fosse só simbólico, a gente comemoraria o aniversário de Jesus não em dezembro. Porque Jesus era pisciano. Então seria ali entre março e abril. Mas não é esse o objetivo. Quando a gente fala de cabala, e a gente relaciona aí os números principais, né? A gente fala de 1 a 9, até porque o 0 é a cabala cheia, né? Então dentro do 0 você tem todos os outros números. Então você tem um ponto de partida, que é o 1 para nós é espírito, 2 que é matéria, 3 que é natureza ou produto. E quando a gente fala em doutrina do Tríplice Caminho, é sempre bom a gente fazer essas analogias. E aí, talvez a primeira e mais importante para nós no dia de hoje seja a cabala 8. Estou no mês de agosto. E o mês de agosto é o número 8. E é a cabala que nos fala do caminho. Quando nós explicamos, né, essa numerologia, essa correspondência, nós falamos dessa importância da gente compreender quando é que nós vamos caminhar nos aspectos noturnos, né, sob o amparo da lua, que é a luz do sol direto, e quando nós tivermos que ter como referência mesmo os aspectos solares, né? Então, em plena luz. E a gente falou que nessa correspondência de luz, seja indireta ou direta, a gente tem o trabalho da Umbanda e da Quimbanda, né, que são os 2 triângulos que se entrelaçam. Então a gente tem o ápice do sol durante o meio-dia, mas a gente tem o ápice da noite também à meia-noite. Então essa ampulheta inversa é onde atuam por correspondência os 2 triângulos, o triângulo da Quimbanda e o triângulo da Umbanda. Nessa correspondência a gente tenta encontrar ali o ponto de interseção, que é o centro dos 2 triângulos. Por isso a famosa, né, estrela, eles falam tanto da estrela de Davi, né? Então as 6 pontas tem que ter um ponto de convergência. E aí não é difícil para a gente entender que a gente está jungido num pequeno ciclo que a gente chama de semanal. São 7, não é assim? Mas 6 estrelas são 6 pontos, a gente tem um ponto de interseção. E esse ponto de interseção para nós vai ser sempre o sagrado, que vai nos convergir em espírito. E quando a gente fala do Tríplice Caminho, a gente fala que ele é triuno, nós como seres humanos, a gente pensa, sente e age. Então precisamos de sabedoria para pensar, não é assim? A gente precisa de amor para sentir efetivamente aquilo que é verdade e aquilo que não é. E precisamos de poder para modificar o status quo. Por isso
a importância do nosso poder de vontade. Tem muito a ver, né, com o rito de terço, já explicamos isso aqui. Quando a gente está consciente, né, dessa triplicidade dentro desse contexto que nós estamos aqui colocando, que é o ritual da vida, então a gente nasce e tem um propósito, a gente precisa descobrir esse propósito. E muitas das vezes a gente só consegue descobrir esse propósito baseado nas contingências humanas, né, que a gente experimenta no dia a dia. Já falamos aqui também das nossas dificuldades na família, no núcleo pequeno, né, que é a família, no núcleo grande, que é a sociedade, e as nossas dificuldades também no campo espiritual. Não estaremos aqui reunidos debaixo do ambiente sagrado se não fosse com o objetivo central de se reconciliar, né, com a própria essência e se sintonizar de fato com esse sagrado. Por isso é o caminho, né? O religar que falamos aqui na semana passada, se não me engano, que é o termo grego, né, tem a ver com religião. E essa religião, ela vai nos chamar a esse caminho. E esse caminho eu queria que vocês guardassem isso. É o caminho da iluminação. A Umbanda é um caminho de iluminação. E quando nós começamos a nos conscientizar desse caminho, dos aspectos de correspondência, a gente vai sempre lembrar do termo sagrado, a Umbanda-Ru. Ou Umbanda-Ru. Conjunto das leis de vida. E para uma referência boa, é aquilo que eu falei para vocês aqui na semana passada. Nós precisamos primeiro entender as bases. Aí demos o exemplo na pirâmide, né? A gente precisa de 4 bases sólidas para que a gente, no ponto de interseção, aquelas 4 se convergem, vai lá para o ponto. Aquele ponto de conexão é o que nos permite ver o que está acima, no aspecto mais sutil, as zonas mais iluminadas, aos aspectos mais baixos, menos iluminados. E aí a compatibilização entre a sombra e a luz, representada aqui na lua e no sol. Seja de noite ou de dia, nós vamos estar sempre iluminados. Só precisamos saber, por correspondência, como vamos aproveitar o manancial máximo. Seja da luz indireta por intermédio do reflexo da lua, seja pela própria iluminação direta do sol. E eu queria que vocês guardem isso, por favor. Quando a gente fala que a Cabala 8 é a Cabala do caminho, e que ela traz como correspondência o sol e a lua, a gente precisa entender 2 aspectos. A Umbanda, ela preconiza a ordem dórica. O que é a ordem dórica? É a ordem que nos relaciona ao espírito. Beleza? Entenderam isso? Escreveu aí? E nós temos a ordem ônica, que é a que nos corresponde com a nossa natureza material. Esses 2 princípios se cindiram, em especial lá no tronco tupi. Não vou entrar aqui na etimologia da religião, porque não vale a pena, mas precisam saber isso. Hoje nós temos essas 2 naturezas em nós mesmos. Nós temos um corpo material, é natureza, nossa natureza é física, por isso que a gente está aqui reencarnado, mas nós não perdemos a nossa essência, que é a natureza espiritual. Então o sol está relacionado a essa nossa natureza espiritual, e a lua a nossa natureza material. Se nós vivenciamos, experimentamos nesse caminho os 2 aspectos, não podemos desprezar nem aquilo que nos relaciona à natureza material, nem aquilo que nos relaciona à nossa natureza espiritual. E qual que é a dica da vez? Imede os ritos. Entender nada, né? A virtude está no meio. Nem muito ao espírito, nem muito à matéria. Tenta convergir os 2. Lembra daquele exemplo básico que eu dei? Aqui já em várias outras oportunidades, nós temos um corpo perecível. Então nós precisamos respeitar as leis da matéria. Um desforço exagerado vai nos trazer consequência orgânica. Uma alimentação desequilibrada vai nos trazer consequência orgânica. Não podemos ficar muito tempo sem beber uma água para nos hidratar. Essa é uma lei que faz parte da nossa condição física. Não ficamos muito tempo sem comer. Então, às vezes eu brinco aqui dizendo que precisamos do nosso pão de cada dia, né? Pelo menos emprego, né? Para ganhar, como diz o pai bendito, o feijãozinho com arroz, para ele estar bem temperadinho no final do mês. Aí você vai precisar até do alho para temperar e o sal. O que eu estou querendo dizer que nós estamos nessa natureza dual, no espírito, na matéria. E nós carregamos lá do mundo essencial a nossa natureza espiritual. Mas nós estamos aqui, jungidos às leis da matéria, na perecibilidade da nossa própria natureza orgânica. O nosso corpo envelhece, vai chegar uma hora que a gente precisa abandoná-lo, e a gente precisa entender, por correspondência, qual valorizar no seu tempo certo.
E aí vem o ensinamento do caboclo corporal, né? Viver a vida e saber se preparar para a morte. E toda vez que nós nos reunimos aqui, esse é o nosso desafio, o aprendizado contínuo. Então, sim, precisamos saber separar uma coisa da outra, mas quando elas precisarem se comunicar, aí sim, façamos essa convergência. E para encerrar, para não ficar muito longo, eu digo que precisamos dar a importância devida ao nosso corpo físico. Nosso corpo físico, falamos aqui, talvez engano também no último e no penúltimo, que ele é o altar sagrado do nosso espírito. Então, se eu não preservo o corpo, ou a natureza do corpo, eu agrido em essência aquilo que me corresponde. Eu utilizo o corpo no processo evolutivo. Então eu tenho que tratá-lo como se fosse um objeto sagrado. Então uma boa alimentação, um exercício. Lembra que eu falei que a gente precisa investir no espírito? Da mesma forma, dei o exemplo que a gente também precisa investir na matéria. Até brinquei, né? Tem gente que gosta lá de se desgastar lá na academia, mas para manter o corpo em dia. Não está errado, não. Está certíssimo. O que a gente não pode é valorizar em demasia um ou outro. Em médio, virtude está no meio. Equilíbrio a balança, que é a Cabala 6. Porque assim você reconhecerá a iluminação, que é a Cabala 7. E aí você entrará na Cabala 8, que é a Cabala do caminho, que é o processo evolutivo, sabendo que você tem uma natureza física e uma natureza espiritual. Está regido pela ordem iônica e pela ordem dórica. E que é importante você reconhecer o Sol em si mesmo, mas ao mesmo tempo não desprezar a Lua, mesmo no momento de trevas. São as escuridão que nós vivenciamos todos os dias. Pegaram? Então é isso. Na próxima terça-feira conversamos um pouco mais. Lembrando que eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Às vezes o tempo é curto, né? Para a gente falar em 10, 15 minutos, tudo que a gente gostaria. Mas hoje alguém muito curiosamente falou assim, mas então, como é que a gente consegue sobreviver durante o ano inteiro com tantas provações? Eu falei, sendo cada dia mais forte. Vocês vão se lembrar que eu disse que o nosso desafio ele é diuturno. E qual que é o nosso slogan do processo evolutivo? Ser melhor amanhã do que fomos hoje. Se nós colocarmos isso como um desafio diário, podem ter certeza que nós vamos incorporando valores e vamos nos tornando mais fortes diante da vida. O que a gente não pode é se confortar, se adequar na zona de conforto. Achar que está tudo certo, não, tá bom. Quando se assustar, vai dar alguma coisa errada. Então evoluir sempre. Não vamos perder tempo, não. Vamos investir no nosso processo evolutivo. Seja fazendo bom uso do nosso poder, seja fazendo bom uso dos nossos sentimentos, seja fazendo bom uso da nossa sabedoria. E vamos sempre ter como referência os mentores, né, que representam esse sol, como conselheiros aí no nosso dia a dia. É isso. Sabe?